Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST Canal. Hoje vamos falar sobre programa de entrada em espaço confinado segundo a NBR 16577 lá de 2017. Então, vou dar uma lida aqui e vou comentando com vocês. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Ele fala aqui o seguinte, que um programa de entrada deve ser estabelecido com as seguintes finalidades. Primeira finalidade, manter permanentemente um procedimento de permissão de entrada que contenha essa permissão, essa permissão de entrada e arquivando-a. Então eu preciso ter um procedimento de permissão de entrada. Quais são os critérios? Eu vou fazer a avaliação, quantidade de oxigênio, depois ele vai detalhar mais, mas eu preciso saber quais são os critérios para eu permitir ou não que determinado trabalhador faça aquela entrada. Tá? Segundo, implantar as medidas necessárias para prevenir as entradas não autorizadas. Então, quais são os critérios, quais são os procedimentos, quais são as restrições na sua empresa para que o trabalhador não acesse sem autorização? Então, eu tenho algum tipo de barreira, alguma coisa assim, e também, caso acesse, eu tenho alguma penalidade para esses trabalhadores que não seguiram o procedimento e tudo mais? Terceiro, identificar e avaliar o risco dos espaços confinados antes da entrada dos trabalhadores. Então, o procedimento normal, está até lá na NR33, você vai fazer um inventário dos espaços confinados. Então, eu tenho cisterna, eu tenho um silo, eu tenho caixa d'água. Vou listar todos os espaços confinados e vou relacionar os riscos de cada espaço confinado. Quando eu faço isso, eu tenho como identificar. Então, o trabalhador só pode entrar depois de eu fazer essa identificação de todos os riscos. Providenciar treinamento periódico para os trabalhadores envolvidos com o espaço confinado sobre os riscos a que estão expostos, medidas de controle e procedimentos seguros de trabalho. Providenciar treinamento periódico. Esse treinamento é até realizado, mas qual o problema do treinamento? Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu gosto sempre de lembrar. Há muito treinamento enlatado. O que é o treinamento enlatado? Daquele treinamento que o teu trabalhador foi para um campo de treinamento e lá recebeu toda a orientação. Ah, professor, mas lá tem toda a estrutura e tudo mais, o pessoal está acostumado. A parte teórica eu não vejo problema. Eu vejo problema é a parte prática. Por lá ter toda a estrutura, quando ele vai para a tua empresa e for necessário, sei lá, fazer um socorro ou acessar, ele não tem os recursos necessários e não vai saber como fazer. Então não adianta ele ir para um campo de treinamento 100% se na tua empresa não tem essa estrutura. Então, quer fazer o campo de treinamento? Faça, depois traz lá o instrutor para tentar ver o que é necessário na sua empresa para fazer um simulado, alguma coisa assim. Continuando, manter por escrito os deveres dos supervisores de entrada, dos vigias, dos trabalhadores autorizados com respectivos nomes e assinaturas. Então eu tenho que saber quem vai fazer o quê, tá? Então o vigia vai fazer essa parte, os trabalhadores vão fazer isso aqui. Eu preciso ter isso com o nome lá e assinado do lado, eles estando cientes de quais são as responsabilidades deles. Implantar o serviço de emergência e salvamento com equipe treinada e dotada de equipamentos com perfeitas condições de uso, mantendo-o sempre disponível quando da realização de atividade de espaço confinado. É o mesmo problema lá do treinamento geral. Será que eu vou ter os recursos que eu tive no campo de treinamento? E outra coisa, um treinamento por ano, será que é o suficiente para você ganhar habilidade manual, motora lá, para realizar o procedimento? Não, a gente precisa fazer esse treinamento e simulados periódicos. Porque senão não vai ter como, esse cara não vai conseguir realizar as atividades. Providenciar exames médicos, admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho demissional, com emissão dos respectivos ASOs, da Atestado de Saúde Ocupacional, bem como abordar os exames complementares requisitados pelo médico de trabalho e previsto no PCMSO de acordo com a avaliação de cada espaço confinado. Aqui tem um detalhe bem importante. Nós da Segurança do Trabalho fomos lá e identificamos os problemas, Então, quais são os perigos daquele posto de trabalho, daquele espaço confinado? Essa informação tem que chegar no médico.
Porque como é que ele vai saber os exames necessários para cada tipo de espaço confinado? Que uma empresa, tudo bem, tem lá um padrão que ele já coloca, que ele vai realizar, mas para outra empresa talvez falte algum ou possa tirar algum. Então o médico tem que ter essa informação da segurança do trabalho. Outro item, desenvolver e implementar os meios, procedimentos e práticas necessárias para a operação de entrada em espaço confinado, incluindo no mínimo os seguintes tópicos. Então bora ver o que ele diz que tem que ter nesse procedimento. Primeiro, manter o espaço confinado devidamente sinalizado e isolado, providenciando o controle dos riscos mapeados para proteger os trabalhadores que nele entrarão. Então você tem lá a sinalização, aquela plaquinha do cara tombado que tem lá no final da R33, área isolada, tudo mais. Eu tenho tudo isso lá providenciado? Primeiro item é esse. O que mais? Implementar travas e bloqueios quando houver necessidade. Está sinalizado, está isolado, só que dependendo da situação é muito crítica, talvez seja interessante uma corrente, um cadeado para impedir mesmo. Então a gente vai avaliar quando é necessário isso, né? Proceder à avaliação da atmosfera quanto à presença de gases ou vapores, inflamáveis ou tóxicos e a concentração de oxigênio. Antes de efetuar a avaliação da atmosfera, realizar teste de resposta do equipamento de detecção de gases. Então eu vou avaliar se tem gases, vapores, inflamáveis ou tóxicos e se a concentração de oxigênio está adequada. Mas como é que eu vou saber que o meu detector de gases está ok? Então eu preciso, antes de avaliar fazer a avaliação atmosférica, né, realizar esse teste do equipamento. Porque se esse equipamento não tiver 100%, não vai adiantar de nada eu ter avaliado. Proceder à avaliação da atmosfera quanto à presença de poeiras quando reconhecido o risco. Também tem a questão de poeira que ele coloca aqui. E o item seguinte, purgar, inertizar, neutralizar, lavar ou ventilar o espaço confinado para eliminar ou controlar os riscos presentes no meio de trabalho. Então eu vou verificar a necessidade de ventilação, purgar, mas aí tem um detalhe importante. Bora ver a questão da ventilação e exaustão. Tem muita gente que acha que é só colocar lá um ventilador, exaustor, tá lá empurrando ar, enxugando ar e tá resolvido. Não, tem que ter um projeto. Quantos metros cúbicos eu estou puxando, coisa e tal, é o suficiente. O trabalhador vai ficar num ponto lá de solda interno, onde a solda passa por ele e o exaustor está muito distante, ou seja, já contaminou primeiro ele. Então isso tudo tem que ser pensado, é projetado. Se você não sabe, tem que chamar alguém que saiba para fazer esse projeto. E o último item que está aqui na norma é proceder à avaliação de riscos atmosféricos, já falamos, né, risco atmosférico, mas físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos que garantam a segurança dos trabalhadores. Percebe que não são só os riscos relacionados diretamente ao que a gente pensa de espaço confinado, mas a questão de ergonomia, a questão de riscos mecânicos, tudo mais. Tudo isso tem que ser pensado quando eu estou fazendo essa avaliação dos perigos e a avaliação do risco de um espaço confinado. Então, dá uma lida lá de novo na NR33. Se puder, faz a aquisição dessa norma, a 16577. Mas espaço confinado é extremamente perigoso e extremamente técnico também. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.